Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Melo, esse é o Comunicação e Política. Faço aqui um vídeo muito prático para que hoje você saiba o que nós fizemos ontem lá no protesto pelo impeachment do Gilmar Mendes. E eu quero dar para você aqui uma resposta, uma base legal, para que você entenda por que hoje nós podemos ter convicção de que o ministro Gilmar Mendes está aí nos seus últimos dias à frente do Supremo Tribunal Federal. Ele vai cair. Vamos lá, quero ler para vocês aqui um pedacinho da lei número 1079 de 1950, que é conhecida como a lei do impeachment. Vou ler para você aqui o artigo 41. É permitido a todo cidadão denunciar perante o Senado Federal os ministros do STF e o PGR pelos crimes de responsabilidade. Artigo 44. Recebida a denúncia pela mesa do Senado, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita para opinar sobre a mesma. O que a lei do impeachment está dizendo é que qualquer cidadão brasileiro pode abrir um processo, pode fazer uma denúncia no Senado Federal com relação a um dos ministros do STF ou mesmo ao PGR. Para isso, basta que você encontre algum crime de responsabilidade que ele tenha cometido e aí você entra com a tua denúncia lá no Senado. Os crimes de responsabilidade, eles são encontrados no artigo 39. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês. São crimes de responsabilidade dos ministros do STF. Alterar, exceto por via de recurso, a decisão de um voto. Proferir julgamento, quando por lei seja suspeito na causa. Tá vendo? Se o ministro do STF, ele vota, ele julga um caso em que ele é suspeito, isso é um crime de responsabilidade. E ele pode sim ser denunciado por qualquer cidadão brasileiro. Quantas vezes nós já não vimos crimes serem julgados no STF por pessoas que, inclusive, não apenas estão ali suspeitos na causa, como estão diretamente envolvidas no processo. Exercício de atividade político-partidária é um crime de responsabilidade. Hoje o presidente do Supremo Tribunal Federal é um ex-advogado do PT, que inclusive está trabalhando para tirar o líder do PT, que é Lula, da cadeia, limpar sua ficha para que ele possa concorrer. Ser patentemente decidioso no cumprimento dos deveres do cargo. Isso aqui é ridículo. Todos os ministros ali praticamente cometem esse crime de responsabilidade. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro. Precisa nem comentar, né, pessoal? Vamos lá voltar então ao nosso artigo 44. Recebida a denúncia pela mesa do Senado, será lida no expediente da sessão seguinte. Gente, aqui está o pulo do gato de tudo que tem acontecido hoje. Eu quero abrir os teus olhos para isso aqui nesse breve vídeo. O que tem acontecido hoje é o ministro, o senador Davi Alcolumbre, ele tem decidido o que deve ou não deve ir para frente dentro do Senado Federal. Porque ele tem utilizado uma manobra do regimento interno do Senado e nós precisamos começar a falar sobre isso para que essa manobra seja desmontada. A manobra é a seguinte, aqui na lei do impeachment está dizendo que as denúncias não são enviadas ao presidente. As denúncias devem ser recebidas pela mesa do Senado e aqui está a jogada que o Alcolumbre está fazendo. O Alcolumbre não está levando os pedidos à mesa do Senado. Por quê? Porque ele está considerando que antes de levar os pedidos, as denúncias à mesa do Senado, ele pode pautar a ordem da pauta da casa. Então, Davi Alcolumbre ele tem decidido o seguinte, olha, eu por lei deveria levar as denúncias para a mesa avaliar, porém, sendo eu presidente da casa e tendo eu o direito legal de definir a ordem de votação da casa, eu não vou pautar a entrega dessas denúncias à mesa, porque eu vou sempre protelar essa entrega e jogar para frente. Veja bem, a lei determina que quem recebe a denúncia não é o Alcolumbre, e sim a mesa. Porém, cabe pelo regimento interno do Senado a presidência da casa definir a ordem das suas votações. Então aqui nós temos uma jogada onde hoje nós precisamos focar que o Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, ele não pode ficar eternamente jogando as denúncias de abertura de processo de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal para fora, para o final da fila, para o último caso. Não pode.
Então nós temos que exigir a partir de hoje que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, paute a leitura, a entrega dos pedidos de impeachment dos ministros do STF, por exemplo, Gilmar Mendes, pelo qual nós lutamos ontem, para a mesa do Senado decidir se esse pedido de impeachment deve ser levado à frente ou não. Quem decide não é o Alcolumbre. O Alcolumbre decide a ordem da pauta apenas. E aqui eu quero ler para vocês agora o artigo número 42. Olha só. A denúncia só poderá ser recebida se o denunciado não tiver, por qualquer motivo, deixado definitivamente o cargo. Aqui, pessoal, está uma aposta que eu tenho feito, uma leitura que eu tenho feito com base aí no que nós já vimos no Brasil e uma leitura do que eu tenho certeza que vai acontecer com o ministro Gilmar Mendes. Se o Davi Alcolumbre parar de definir a pauta, sempre colocando todos os projetos à frente da entrega dos pedidos de impeachment para a mesa do Senado, se o Davi Alcolumbre levar as denúncias à mesa do Senado, a mesa do Senado vai optar por dar abertura a um processo de impeachment do Gilmar Mendes. Isso acontecendo, eu tenho plena convicção de que o Gilmar Mendes vai adiantar a sua aposentadoria. E por que ele vai fazer isso? Porque se ele fizer isso, de acordo com o artigo 42 da lei do impeachment, a investigação é automaticamente anulada. Porque a investigação, o processo de impeachment vai fazer uma devassa na vida financeira do Gilmar Mendes, que está mais sujo do que pau de galinheiro. O Gilmar Mendes não vai admitir que a sua vida financeira, que as suas movimentações financeiras sejam investigadas e para isso ele vai, antes do processo de impeachment ser aberto, pedir a sua aposentadoria. Não é à toa que ele tem levantado uma guerra colossal contra o Sérgio Moro. Sérgio Moro, a especialidade dele é o combate ao crime de lavagem de dinheiro e crimes financeiros. O que nós estamos vendo no Brasil hoje é uma guerra, onde de um lado nós temos uma nova mentalidade de combate à corrupção e do outro lado nós temos agentes da política, do poder legislativo, dando ainda guarida a agentes do poder judiciário. Agora, nós precisamos pressionar o poder legislativo para que o poder legislativo pare de dar essa redoma de proteção ao STF. Eu tenho plena convicção de que nós estamos muito perto da vitória e eu convido você a participar junto com a gente de toda a movimentação que nós temos feito, como militante, nas redes sociais, enfim, esteja junto com a gente. A vitória está muito próxima. A gente vai derrubar o Gilmar Mendes. Muito obrigado.